pessoal. Sou o professor Robson Rezende. Vou dar continuidade com a disciplina de Processo de Trabalho de Enfermagem, módulo 1, Organização do Processo de Trabalho em Enfermagem, unidade 2, os resultados do processo de trabalho. Então, os resultados do processo de trabalho nada mais é do que a transformação da sociedade e, consequentemente, do modelo assistencial de saúde com seus atos e posturas durante o seu processo de trabalho para uma mudança positiva. Então, o que a gente objetiva com esses resultados? O nosso objetivo final desse processo é transformar dor em alívio, sofrimento em consolo, doença em reparação, cura ou controle, ou, se for o caso, a dignidade, né? A morte com dignidade, limitação em reabilitação, inquiedades em justiça, injustiças em acertos, ausência em presença fraterna e dúvidas em verdades. A realidade do trabalho em saúde é uma crescente incorporação tecnológica. Então, quando vocês estudaram sobre a história da enfermagem, e quando a gente olha lá para o passado, que a gente lembra como a enfermagem era exercida, a gente percebe que não tem nada de tecnologia como a gente tem hoje. Então, hoje, nós temos uma crescente incorporação tecnológica, desde prontuário informatizado, eletrônicos, né, que na grande maioria das vezes demandam um certo tempo, até mesmo para a equipe aprender a operacionalizar aquele prontuário, porque a tecnologia ela é muito sofisticada. Nós temos os maquinários também dentro da enfermagem, que antigamente nem existia. Então, assim, é uma capacitação que devemos ter para poder operacionalizar essas máquinas. O desemprego estrutural. Hoje, uma das realidades que a gente depara é isso. Então, tem muitas pessoas que não conseguem emprego, não por falta de conhecimento, mas por conta desse desemprego estrutural. Às vezes, por não dar conta de operacionalizar as máquinas, até mesmo por não dar conta, né, de mexer no próprio prontuário eletrônico, de manipular aquele prontuário eletrônico, porque ele não é simples. A flexibilização e a precarização do trabalho. O trabalho em enfermagem em si é uma das grandes realidades que a gente observa hoje, essa flexibilização. Então, a possibilidade que nós temos de ter mais de um emprego por conta da carga horária que flexibiliza essa tal atitude. Mas até que ponto isso é bom? Né? Isso leva, na verdade, a uma precarização do trabalho. Porque a gente pode fazer uma escala de 12 por 36, 12 por 60, 16 horas seguidas ou 18 horas seguidas, né, para a gente poder ter outro emprego. Só que, em contrapartida, essa precarização, que a grande maioria das empresas, principalmente particular, elas não valoriza o profissional. Então, pagam um salário, às vezes, não muito significativo. Isso gera com que a pessoa ela tenha outros vínculos, né, 2, 3 vínculos empregatícios. Então, isso tem uma flexibilização do trabalho e, consequentemente, na grande maioria das vezes, uma precarização do trabalho também. Por não estar pagando bem, a pessoa procura outro emprego. E acaba que isso reflete também na sua prática. Acaba que não vai ser aquela prática laboral efetiva, com concentração, porque isso gera cansaço, estresse e dentre outras coisas. Gestão de risco, né? Então, a gente tem que ter como realidade do trabalho em saúde essa gestão de risco. Risco biológico, risco de acidentes de trabalho e a qualidade em saúde, né? Então, nós, como profissionais, nós devemos ter essa avaliação de qualidade. Até que ponto a minha assistência ela está com qualidade? Será que eu conseguir conciliar um outro emprego? Isso não vai gerar uma má qualidade na minha assistência ou até mesmo na minha qualidade de vida? As tecnologias em saúde. Então, a tecnologia ela deve ser compreendida como um conjunto de ferramentas, entre elas as ações de trabalho, que põem em movimento uma ação transformadora da natureza. Sendo assim, além dos equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para operá-los, o saber e seus procedimentos. Então, as tecnologias em saúde, não adianta nada a gente ter o maior alto grau de tecnologia, sendo que a gente não sabe operacionalizar aquela máquina. Então, não adianta, por exemplo, não falo só de máquina, mas, por exemplo, de uma medicação muito sofisticada. Não adianta nada ter aquela medicação no hospital se o próprio médico não sabe prescrever, se o próprio pessoal da enfermagem não sabe como administrar, qual via administrar. Então,
Alta tecnologia, sem ter mão de obra qualificada para operacionalizar, a mesma coisa de não ter nada. As tecnologias leves, aí eu vou falar para vocês das tecnologias leve, leve dura e dura. As tecnologias leves, ela associa a relação da produção de vínculo, automatização, acolhimento e gestão. Tecnologias leves, na verdade, somos nós seres humanos. É essa ação, é essa atitude que nós iremos ter entre profissional e cliente. Então, esse acolhimento, esse vínculo, essa relação humana, ela é a tecnologia leve. Como nós iremos fazer essa produção de vínculo. As tecnologias leve-duras, como vocês podem observar no slide, elas seriam saberes já estruturados, tais como a clínica médica, a clínica cirúrgica, a epidemiologia, uma técnica de banho no leito, banho de ofurô. Então, essas tecnologias leve-duras são as tecnologias já pré-existentes, já estruturadas. Então, para mim praticar uma determinada ação, então eu tenho que ter um conhecimento técnico, teórico. E isso é a tecnologia leve-dura. Então, eu estou com um paciente com uma crise hipertensiva, por exemplo. Então, eu tenho um conhecimento de clínica médica, de como tratar um paciente em crise hipertensiva, e eu vou aplicar naquele paciente. As tecnologias duras, quais sejam as máquinas, as normas e as estruturas já organizadas. Então, essa tecnologia dura, nós temos hoje em dia os maquinários dentro da enfermagem. Então, nós temos uma bomba de infusão, um ventilador mecânico, um desfibrilador. Então, de que adianta a gente ter essa alta tecnologia, sendo que a gente não sabe como operacionalizar esses maquinários? Então, dentro de um exemplo, eu vou referir para vocês essas 3 tecnologias. Vamos supor que chega um paciente, um exemplo clássico, de uma crise hipertensiva. Daí, a gente tem a medicação que vai ser feita no paciente. Então, a gente vai utilizar a tecnologia leve e dura. Então, a gente vai lembrar lá da teoria de como aspirar uma medicação, qual a via adequada para poder realizar. Daí, o médico quer que coloque essa medicação para correr numa bomba de infusão. Então, eu vou recorrer à tecnologia dura. Como manipular aquela bomba de infusão, como colocar aquela medicação na bomba de infusão. E a tecnologia leve é essa relação que eu estou tendo com o paciente, como que eu estou lidando com o paciente, né? A forma como eu vou abordar, como que eu vou fazer essa medicação, o meu vínculo entre o profissional e cliente. E esse processo de trabalho em saúde, ele veio mais forte, né? Como mencionado nesse slide, o processo de trabalho do SUS. Então, a introdução do Programa de Saúde da Família, o PSF, o antigo PSF, lá em 1994, como estratégia de reorganização da atenção à saúde, ele destaca o trabalho em equipe como pressuposto e diretriz operacional para a reorganização do processo de trabalho em saúde. Então, foi através do Programa de Saúde da Família, lá em 1994, onde começou a inserir a equipe multiprofissional para poder trabalhar junto, para ter essa relação, essa interface, foi quando começou a surgir, então, e dar mais visibilidade ao processo de trabalho em saúde, especificamente aqui no SUS. Esse processo, ele busca ainda uma melhor compreensão do processo de trabalho, a implementação da educação permanente, o reconhecimento das mesas de negociação como espaço democrático de equacionamento dos conflitos. Então, utiliza-se muito na atenção primária à saúde essas mesas redondas para poder resolver tanto questões internas da equipe, quanto as questões externas. Quando a gente fala de um determinado paciente, e aí tem um dia específico onde as equipes elas sentam para poder reunir e debater sobre aquele caso. Nas relações de trabalho, além da instituição de processos de avaliação de desempenho com participação dos trabalhadores. E, por fim, essa gestão e qualificação do trabalho no SUS. Então, esse processo, ele gera essa qualificação do trabalho, onde a gente sempre tem que ficar reavaliando as nossas práticas e as nossas ações dentro da esfera de processo de trabalho. Então, nós finalizamos agora mais uma unidade dentro do módulo de organização do processo de trabalho em enfermagem.